Querido aluno, seja muito bem-vindo a mais essa aula de recuperação do seminário. O meu nome é William e para mim é um privilégio estar aqui com você para mais essa aula. Quero fazer dois lembretes muito importantes antes de nós começarmos com a aula. Primeira coisa, se inscreva no nosso canal e compartilhe com seus amigos. Esse canal tem abençoado a vida de muitos jovens pelo Brasil e você pode ser o instrumento para abençoar ainda mais vidas. Por isso, não se esqueça de se inscrever e também de compartilhar. O segundo lembrete muito importante é que durante esse vídeo, em alguns momentos eu vou fazer umas pausas e vou fazer as perguntas que você vai responder no formulário de recuperação. Então, todas as vezes que a pergunta se referir à pergunta do formulário, eu vou avisar você, tá certo? São 3 perguntas e lembrando que sempre tem a quarta pergunta que é padrão. Você vai explicar com suas palavras o que você aprendeu na aula de hoje, perfeito? Então, durante o vídeo, eu vou fazer as pausas e falar sobre as perguntas com você. Eu espero que você tenha uma experiência muito significativa nessa aula, onde nós aprenderemos hoje sobre uma das formas que o Senhor nos concedeu para nos ajudar a termos direção nessa vida e orientação. Então eu espero que você tenha uma experiência significativa e possa aprender ainda mais como se achegar a Cristo. Preste atenção nos sentimentos e nas impressões que você vai ter durante essa aula. Isso vai ajudar para que você possa se refinar cada vez mais e se tornar um discípulo de Cristo cada vez mais dedicado. Então, sem mais delongas, vem para a tela comigo e vamos para a nossa aula. Eu quero convidar você nesse momento inicial para ponderar junto comigo sobre essa imagem que está na tela. Um garoto, 2 caminhos e uma indecisão. Qual deles eu devo seguir? Você já se sentiu assim na sua vida? Eu tenho certeza que você já deve ter passado por um sentimento semelhante. Eu já passei por isso. Na verdade, desde o momento que nós acordamos até o momento que nós nos deitamos, nós tomamos muitas decisões. Escolhemos muitos caminhos. É claro que algumas dessas decisões, elas não têm nenhum impacto significativo na nossa vida. Não obstante, muitas delas podem impactar a nossa vida aqui e nossa vida na eternidade. Algumas dessas decisões, alguns desses momentos que nós nos sentimos assim, podem estar relacionados com algumas dessas coisas que eu estou projetando aqui na tela para vocês. Talvez você vai se deparar com esse sentimento quando você tiver que escolher uma carreira que você deve seguir. Ou talvez você vai se deparar sempre com esse sentimento quando você ponderar: eu devo ir nesse lugar? Ou até mesmo quando você estiver num site ou jogando algum jogo, será que é seguro estar nesse site jogando esse jogo? Quantas vezes também muitas pessoas já não se depararam com essa mesma situação quando se perguntaram sobre: devo servir uma missão de tempo integral? Enfim, até mesmo em relação às amizades. Se as amizades são boas ou não são para mim? Diante de tantas, essas são algumas, mas tem tantas outras situações em que nós vamos nos deparar com esses dois caminhos. E nós precisaremos tomar uma decisão. E a pergunta que eu faço quando nós estivermos diante desse caminho, com essas situações ou entre tantas outras situações, é o que pode nos ajudar a tomar essas decisões? Ou que princípios nós podemos utilizar para que tomemos decisões seguras e que vão nos ajudar a permanecermos firmes no caminho do Senhor? É por isso que nós temos que nos lembrar que o nosso Pai Celestial e o Salvador Jesus Cristo deseja nos ajudar. Eu quero ler com você algumas escrituras e quero convidar para que você possa ponderar nesse momento quais alguns princípios nessas escrituras podem nos ajudar a tomarmos boas decisões. Vamos lá? A primeira escritura está em Doutrina e Convênios 6, no versículo 14, e nós lemos: em verdade te digo, bem-aventurado és pelo que fizeste, porque me procuraste, e eis que tantas vezes quanto inquiriste, recebeste instrução de meu espírito. Se assim não fora, não terias chegado ao lugar onde estás. A segunda escritura que eu quero convidar você a ler comigo é a escritura de Doutrina e Convênios 42:61, que diz o seguinte: se pedires, receberás revelação sobre revelação, conhecimento sobre conhecimento, para que conheça os mistérios e as coisas pacíficas, aquilo que traz alegria, que traz vida eterna. E por fim, quero ler com vocês Doutrina e Convênios 112:10. Sê humilde, e o Senhor teu Deus te conduzirá pela mão
e te dará resposta às suas orações. Quantos princípios valiosos nós podemos aprender por meio dessas 3 escrituras que podem nos ajudar a tomarmos boas decisões. E aqui eu convido você a responder a primeira pergunta da nossa recuperação, que é a seguinte: quero que você responda no formulário, de acordo com essas escrituras, o que pode nos ajudar em momentos de incerteza e indecisão. Então, com base nessas escrituras que nós lemos agora, gostaria que você pudesse responder o que pode te ajudar nesses momentos de indecisão ou de incerteza. Ok? Então, essa é a nossa primeira pergunta que você vai responder. E olhando para essas escrituras, nós podemos com certeza vislumbrar vários princípios que vão nos ajudar. E o mais importante é notarmos que o Pai Celestial e Jesus Cristo eles estão desejosos de nos ajudar para que possamos tomar as melhores decisões. Olha o que o presidente Russell M. Nelson nos ensinou a respeito desse princípio, a respeito dessa ajuda que o Senhor quer nos dar. O presidente Nelson disse: uma das coisas que o Espírito tem repetidamente gravado em minha mente desde que fui chamado como presidente da igreja é que o Senhor está desejoso de revelar a sua mente e sua vontade. O privilégio de receber revelação é uma das maiores dádivas de Deus para seus filhos. Por meio das manifestações do Espírito Santo, o Senhor vai nos ajudar em todos os nossos anseios justos. Conseguem perceber, queridos alunos? Olha que promessa especial e que verdade incrível nós podemos aprender. À medida que nós, então, nos achegamos ao Senhor, nós vamos perceber que Ele está desejoso, Ele quer revelar a sua vontade para nós. E Ele vai nos ajudar por meio do seu Espírito em todos os nossos anseios justos. Além disso, além da revelação pessoal, hoje eu quero conversar com você sobre um aspecto muito importante, que é sobre uma dessas fontes incríveis que pode nos ajudar a conhecer a mente do Senhor e a vontade dele para a nossa vida, que são as nossas bênçãos patriarcais. E quero já convidar você a fazer a seguinte ponderação comigo, apenas para ponderar. Pondere sobre o seguinte: eu entendo o que é uma bênção patriarcal? Segunda pergunta, para ponderar. Sei como uma bênção patriarcal pode afetar a minha vida? E por fim, creio que Deus pode dar orientação para a minha vida por meio da minha bênção patriarcal? Então, essa ponderação inicial que eu gostaria que você pudesse fazer. Nós falamos então que Deus está desejoso de revelar sua vontade para nós. E a bênção patriarcal é uma dessas formas de ele nos mostrar isso. É por isso que é muito importante que nós tenhamos compreensão. Eu quero que você possa avaliar o seu entendimento sobre essas 3 perguntas reflexivas que nós fizemos aqui. Apenas pondere sobre essas coisas. Você entende que é uma bênção patriarcal? Você consegue ver e enxergar como ela pode afetar a sua vida? E você acredita, você crê que o Senhor pode te orientar através da sua bênção patriarcal? Hoje nós vamos conversar muito sobre isso. A nossa aula, basicamente, daqui em diante, nós vamos responder a 3 perguntas específicas sobre bênção patriarcal, que são elas. Primeiro, o que é uma bênção patriarcal? Segundo, de que forma uma bênção patriarcal pode impactar o meu relacionamento com o Pai Celestial e com Jesus Cristo? E por fim, como posso me preparar e quando devo receber a minha bênção patriarcal? Vem comigo para esse primeiro ponto. Em relação ao que é uma bênção patriarcal, nós lemos aqui, em relação ao que é uma bênção patriarcal, lá no item de tópicos do Evangelho, nós aprendemos o seguinte a respeito de bênçãos patriarcais. A bênção patriarcal é uma bênção particular do sacerdócio, recebido de um patriarca ordenado e autorizado por meio de imposição de mãos. Geralmente contém orientações e conselhos pessoais e inspirados do Pai Celestial. Uma bênção patriarcal também inclui uma declaração de linhagem de uma pessoa na casa de Israel ou como descendente de Abraão. Uma bênção patriarcal é transcrita como uma cópia entregue ao membro e outra mantida nos registros da igreja.
todo membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias é incentivado a receber uma bênção patriarcal. Vem comigo que eu quero chamar sua atenção para alguns aspectos importantes desse pequeno conceito. O primeiro, a bênção patriarcal é uma bênção particular, ou seja, uma bênção sua, dada através do sacerdócio. Outro aspecto importante que está aqui em verde, a bênção patriarcal ela é dada por meio de um patriarca ordenado por imposição de mãos. Ou seja, um irmão que recebeu esse ofício, esse chamado no sacerdócio, ele vai te dar essa bênção patriarcal. Terceiro ponto importante que está aqui em amarelo nesse destaque, nossa bênção patriarcal ela contém orientações e conselhos pessoais, ou seja, é o Pai Celestial falando diretamente com você, te dando orientações, conselho e direção para a sua vida. E interessante notar também que você vai receber uma declaração de linhagem, ou seja, a qual das tribos de Israel você pertence. Isso é muito incrível e muito lindo. E por fim, todo membro da igreja é incentivado a receber a sua bênção patriarcal. Sobre esse aspecto, o presidente Nelson também nos ensinou o seguinte sobre as bênçãos patriarcais. Lê comigo aqui. Ele diz assim: a bênção patriarcal é preciosa. É uma escritura pessoal para você. Nela, sua linhagem especial é declarada. Ela os ajuda a lembrarem de sua ligação com o passado e vai ajudá-los a perceber o seu potencial futuro. Literalmente, você pode reivindicar do Senhor o cumprimento dessas bênçãos por meio de sua fidelidade. Que incrível pensar nisso. A nossa bênção patriarcal ela é preciosa. Ela é uma escritura pessoal para cada um de nós. E eu acho muito interessante, quando nós olhamos para a doutrina e convênios, em diversos momentos nós vemos que o Senhor deu revelações específicas para alguns irmãos. Ora era para David Whitmer, ora para Oliver Cowdery, ora para o próprio profeta Joseph, enfim, o Senhor falava especificamente com cada um desses irmãos. E eu acho muito lindo olhar, ler a escritura com o seu nome. Você tem esse privilégio também, você que tem uma bênção patriarcal. Aquilo é uma revelação, é uma escritura pessoal com o seu nome, é o Senhor falando para você. E olha que privilégio. Isso é incrível. Outro ponto em destaque em amarelo, o presidente Nelson nos ensina que essa bênção patriarcal, ela vai nos ajudar a perceber o nosso potencial futuro. E nós vamos poder reivindicar as bênçãos prometidas pelo Senhor, à medida que nós somos fiéis a essas bênçãos. Conseguem perceber que incrível? Então aprendemos por meio desse primeiro ponto que essa bênção patriarcal é uma bênção dada por um patriarca, né? Um homem chamado por Deus. E uma bênção que nos declara nossa linhagem e que nos promete grandes bênçãos à medida que somos fiéis. Vamos para o segundo ponto agora? Nesse segundo ponto, nós vamos conversar um pouco sobre como uma bênção patriarcal ela impacta o nosso relacionamento com o Pai Celestial e com Jesus Cristo. Na verdade, todas as coisas que nós fazemos, que nos aproximam do Pai Celestial e de Jesus Cristo, impactam de maneira positiva o nosso relacionamento com eles. Ao passo que quando nós também nos afastamos do Senhor, isso impacta de maneira negativa o nosso relacionamento com eles. E a bênção patriarcal, nós vamos perceber que ela surte um impacto completamente positivo nesse relacionamento, uma vez que nós aprendemos princípios e verdades valiosas a nosso respeito que faz com que nós possamos tomar boas decisões e nos aproximarmos cada vez mais do Salvador. Eu quero trazer para vocês alguns fragmentos de um discurso do Elder Bennett que ele deu na conferência de 2023. E esse discurso ele é sensacional e nos ajuda a entender por que e como uma bênção patriarcal pode impactar a nossa vida. Vem comigo que eu quero ler com vocês alguns desses trechos. O discurso se chama Sua Bênção Patriarcal, Orientação Inspirada do Pai Celestial. Nesse primeiro quadrante, o Elder Bennett ele diz: minha bênção patriarcal me ajudou a compreender a verdadeira identidade eterna, quem eu realmente era, quem eu poderia me tornar, e o que me ajudou a saber, como o presidente Nelson ensinou, que eu era um filho de Deus, um filho do convênio
e um discípulo de Jesus Cristo. Eu sabia que meu Pai Celestial e o Salvador me conheciam e me amavam e que estavam pessoalmente envolvidos em minha vida. Esse conhecimento me ajudou a ter o desejo de se aproximar deles e aumentar a minha fé e confiança neles. Que incrível, pessoal! A bênção patriarcal nos ajuda a conhecer quem realmente somos, nos ajuda a enxergarmos de maneira mais clara o que Deus espera que nós nos tornemos. E essa compreensão mais clara nos ajuda a termos o desejo mais sincero de seguirmos o Salvador e de nos aproximarmos dele. O segundo quadrante, olha que incrível que nós aprendemos também. Estudei a minha bênção patriarcal com frequência, quando jovem, muitas vezes diariamente, o que me ajudou a sentir a influência consoladora e orientadora do Espírito Santo e a reduzir a ansiedade ao seguir os seus sussurros. Isso aumentou o meu desejo de convidar ativamente a luz e a verdade o Espírito Santo, estudando minhas escrituras, orando diariamente e procurando estudar e seguir mais diligentemente os ensinamentos do profeta e dos apóstolos de Deus. A minha bênção patriarcal também me ajudou a ter o desejo de ser mais submisso à vontade de meu Pai Celestial. E esse foco me ajudou a sentir grande alegria, apesar das minhas circunstâncias pessoais. Muito especial notar isso também. À medida que nós lemos e estudamos a nossa bênção patriarcal, nós vamos receber ainda mais a influência do Espírito na nossa vida. E, consequentemente, nós vamos ter o desejo de estudar mais as Escrituras, de orar de maneira mais sincera, de obedecer de maneira mais consciente e, principalmente, de nos tornarmos mais submissos à vontade de nosso Pai Celestial. E por fim, no último quadrante, o Elder Bennett disse: estudar com frequência minha bênção patriarcal aumentou o meu desejo de resistir à tentação. Também me ajudou a ter o desejo e coragem de me arrepender. O arrependimento tornou-se cada vez mais um processo consolador. Então, à medida que nós estudamos a nossa bênção patriarcal, nós vamos ter esse desejo de nos arrepender e também vamos ter forças para resistir à tentação. Em síntese, nós podemos dizer então, nesse ponto importante, que respondendo à pergunta, né, de que forma a bênção patriarcal pode impactar o meu relacionamento com o Pai Celestial, nós podemos dizer, né, minha bênção patriarcal pode impactar o meu relacionamento com o Pai Celestial e com Jesus Cristo, pois, primeiro ponto, ela lembra-me da minha identidade divina e de quem realmente eu sou. Quão importante nesses dias de hoje é ter essa consciência plena dessa verdade. Segundo ponto, fortalece o meu vínculo com o Salvador ao inspirar-me a buscar as Escrituras, a oração com mais fé. Conseguem perceber o quanto isso fortalece e impacta o nosso relacionamento com o Pai Celestial? À medida que nós lemos e que nós temos a nossa bênção patriarcal, compreendemos ela de maneira mais plena, nós vamos ver esse vínculo se fortalecendo. Terceiro, ela proporciona direção espiritual e consolo por meio do Espírito. Nós vamos muitas vezes notar que na nossa bênção patriarcal o Senhor nos ensina e nos mostra e nos ajuda a termos um vislumbre de algumas coisas, termos mais consciência sobre as coisas que acontecem em nossa vida. E isso traz muita paz para nós, mesmo em alguns momentos de dificuldade. Quarto ponto, ajuda-me a desenvolver maior submissão à vontade do Pai Celestial. E por fim, dá-me forças para resistir às tentações e coragem para arrepender-me de meus pecados. Conseguem, queridos alunos, perceber que a bênção patriarcal ela vai impactar o seu relacionamento com o Pai Celestial de maneira poderosa? Isso realmente é uma grande bênção. Sem dúvida alguma, isso vai transformar e vai fazer com que você possa estar cada vez mais próximo do Pai Celestial e do Salvador Jesus Cristo. E aqui vai a minha segunda pergunta para você. A pergunta que você vai responder lá no formulário de recuperação. Porque nós estamos aqui falando sobre o relacionamento que nós vamos desenvolver, o impacto que uma bênção patriarcal ela pode ter nesse relacionamento com o nosso Pai Celestial e com Jesus Cristo. E eu quero que você responda no formulário. Por que aprofundar o seu relacionamento com o Pai Celestial e com Jesus Cristo é tão importante? Perfeito? Então essa é a nossa segunda pergunta que você vai responder no formulário.
vamos para o nosso terceiro e último ponto da aula, que nós vamos falar agora sobre como posso me preparar e quando eu posso receber, quando eu devo receber a minha bênção patriarcal. Vem comigo. No que diz respeito à preparação, eu sempre gosto de pensar que na nossa vida, quando nós vamos nos preparar para algum evento, por exemplo, vamos supor que vamos nos preparar para uma prova da escola. E você vai estudar, você vai revisar o conteúdo da prova, você vai fazer questões para ficar craque para responder as perguntas na hora da prova. Todas essas coisas te preparam para aquele evento que é a prova. Se pararmos para pensar nas coisas espirituais, nós também nos preparamos para ir na igreja aos domingos, nos preparamos para frequentar o templo. E com a bênção patriarcal não é diferente. Nós vamos fazer coisas que vão nos conectar mais ao Senhor e que vão fazer com que naquele momento em que nós vamos receber a bênção, nós possamos estar bem preparados. Veja que interessante. Busque se conectar com o Senhor de maneira mais plena através do estudo das Escrituras, da oração sincera e do jejum. Pondere sobre os impactos significativos que receber a sua bênção patriarcal terá sobre sua vida. Então, esse processo de estudar as Escrituras, de se conectar mais com o Salvador por meio da oração, de jejuar, de ponderar sobre essas bênçãos que a bênção patriarcal vai trazer para a sua vida, vai te ajudar a estar mais pronto e preparado para receber a bênção. Agora, esse segundo aspecto sobre qual é o momento. Nós não temos uma idade específica ou um momento específico, mas temos alguns princípios que nos ajudam, na verdade, que vai ajudar o líder que vai fazer a entrevista para dar a recomendação para a bênção patriarcal, ele vai avaliar e vai sentir a questão de ser ou não o momento da pessoa receber a bênção. Olha que interessante que nós aprendemos no manual Servir na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. A pessoa que preenche a recomendação para a bênção patriarcal se certifica que o membro tenha maturidade suficiente para compreender o significado e a natureza sagrada da bênção. O ideal é que o membro seja jovem o suficiente, uma vez que ainda vai tomar muitas decisões importantes na vida. Percebem que interessante? Nós temos princípios aqui que vão nos ajudar a saber qual é o momento. Vai ajudar o líder do sacerdócio, mas também pode te ajudar a saber se esse é o momento para que você possa receber a sua bênção patriarcal. Então, a maturidade e a compreensão, mas também está ligado ao aspecto da idade. À medida que um jovem vai tomar muitas decisões importantes pela frente, é muito significativo e importante para ele que possa ter uma bênção patriarcal, essa escritura pessoal, para ajudá-lo a tomar as melhores decisões. Então, por fim, eu quero convidar você aqui a responder a terceira pergunta do nosso formulário, que é a seguinte: imagine que você tem um colega que pergunte para você, um colega da igreja, por que eu devo receber a minha bênção patriarcal? Com base no que você aprendeu hoje, como poderia responder essa pergunta? Então, quero que você escreva lá, com base naquilo que nós falamos hoje, o que você poderia responder para ajudar essa pessoa que está se perguntando por que ela deve receber a sua bênção patriarcal. Vamos agora recapitular o que nós aprendemos na aula de hoje? Vem comigo. Em síntese, nós aprendemos então que a bênção patriarcal é uma bênção sagrada, dada por um patriarca, que declara nossa linhagem e nos oferece orientação pessoal inspirada de nosso Pai Celestial. Aprendemos também que as bênçãos patriarcais podem impactar o nosso relacionamento com o Pai Celestial e com Jesus Cristo ao nos lembrar de nossa identidade divina, fortalecer o nosso vínculo com o Salvador e nos guiar em com direção e consolo do Espírito para seguirmos a vontade de Deus. E por fim, aprendemos que para nos prepararmos precisamos orar, ler as Escrituras, ponderar, jejuar, e que uma pessoa, para receber a bênção patriarcal, ela deve ter maturidade para compreender o caráter sagrado da bênção, mas também deve ser jovem o suficiente, uma vez que vai tomar decisões importantes em sua vida. Eu quero convidar você agora a ponderar e a agir sobre os seguintes aspectos. Se você já tem a sua bênção patriarcal, pondere sobre o seguinte: tenho lido com frequência a minha bênção patriarcal? Estou vivendo de modo que as bênçãos nela prometidas possam se cumprir? Se você não tem uma bênção patriarcal, quero te convidar a ponderar sobre o seguinte: o que está me impedindo de receber a minha bênção patriarcal? O que posso fazer agora para me preparar para receber a minha bênção patriarcal?
Nos dois casos, eu quero que você preste muita atenção e pondere sobre que mudanças você vai fazer, que mudanças eu vou fazer de acordo com aquilo que eu senti ao ponderar sobre essas perguntas. Eu quero muito que você possa anotar agora, né, o que você vai fazer para que essas coisas possam se tornar ações práticas em sua vida. Eu tenho certeza que ao ponderar e agir, você verá grandes milagres em sua vida. Querido aluno, espero que você tenha tido uma experiência significativa e especial nessa aula de hoje. E quero prestar o meu testemunho para você de que eu sei que as bênçãos patriarcais são realmente escrituras pessoais para nós. E ao seguirmos os conselhos e vivermos de maneira que possamos ver suas bênçãos sendo cumpridas em nossa vida, veremos grandes milagres. Se você ainda não recebeu a sua bênção patriarcal, gostaria de te incentivar a se preparar, a buscar o seu líder do sacerdócio, para que você possa receber as orientações e o quanto antes receber essa grande bênção em sua vida. Lembre-se do que aprendemos. Você vai tomar muitas decisões importantes na sua juventude e na sua vida adulta. E essa bênção será um guia importantíssimo para que você possa tomar boas decisões. E se você já tem a sua bênção patriarcal, eu te incentivo, continue a estudar, continue a ponderar e continue a viver de maneira que as bênçãos possam ser cumpridas em sua vida. Eu presto meu testemunho dessas coisas e encerro essa aula em nome de Jesus Cristo. Amém.